Você acordou hoje de manhã com uma leve dor na nuca? Sentiu aquela pressão estranha atrás dos olhos, aquela vista que embacilou por um segundo e voltou? Talvez tenha pensado que era cansaço, ou a idade, ou o tempo fechado. Não era. Eu preciso que você fique aqui comigo agora, porque o que vou te mostrar nos próximos minutos pode literalmente ser a diferença entre você chegar aos 80 anos com saúde ou não chegar. Eu conheço você. Conheço porque atendo pessoas como você há 35 anos. Você é aquela pessoa que cuida de todo mundo, dos filhos, dos netos, da casa, que acorda cedinho, faz o café, começa o dia com disposição, mas tem um momento, às vezes é no banho, às vezes é na hora do almoço, que o corpo manda um recado. Uma tontura rápida, uma batida estranha no peito, um formigamento na mão que some antes mesmo de você terminar de pensar sobre ele. E você fala para si mesmo, isso não é nada. Já passei por coisa pior. Eu entendo esse pensamento. Mas é exatamente aí que eu fico preocupado com você. Porque a pressão alta, o que nós médicos chamamos de hipertensão, ela não vem com alarme. Ela não manda um aviso claro. Ela age nos bastidores por anos, silenciosa, sem dor, sem aviso aparente, enquanto vai danificando suas artérias, seu coração, seu cérebro. Nós que já passamos dos 60 merecemos saber o que está acontecendo dentro do nosso corpo. E é por isso que eu estou aqui. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar os 9 sinais silenciosos que o corpo manda antes de um AVC. Sinais que a maioria das pessoas ignora por anos. Sinais que os próprios médicos às vezes não explicam direito na consulta porque o tempo é curto e a fila é longa. Mas tem uma coisa que eu quero te avisar antes. O sinal número 7 é o que mais me preocupa nos meus pacientes acima dos 65 anos. É o mais ignorado, o mais perigoso e provavelmente é o que você menos espera. Então não sai daqui antes de chegar lá. Eu também vou te mostrar o que você pode fazer a partir de hoje. Hábitos simples, sem precisar de suplemento caro nem milagre, que vão ajudar o seu médico a ter uma visão muito mais completa da sua saúde. Porque a consulta médica sem informação é consultada pela metade. Fala com seu médico sobre tudo que eu vou te mostrar aqui. Cada sinal, cada observação. Isso é o que eu peço. Então, vem comigo. Antes de mais nada, eu quero que você faça uma coisa agora mesmo. Levanta a sua mão direita. Olha para ela. Você está vendo as veias no dorso da mão? Agora aperte o punho por 5 segundos e solte. Viu como as veias ficam mais salientes? Isso é normal. O sangue circula, a pressão empurra, as veias respondem. Agora me responda uma coisa. Quando foi a última vez que você mediu sua pressão? Não foi na última consulta, há 6 meses. Falo de medir de verdade, em casa, em repouso, 2 vezes seguidas, com o braço apoiado, sentado há pelo menos 5 minutos. Se você não lembra quando foi, isso já me diz muito. A pressão ideal para um adulto acima dos 60 anos é monitorada com muito cuidado. Não existe um único número mágico que serve para todo mundo. Isso precisa ser avaliado pelo seu médico, levando em conta seus outros remédios, sua função renal, seu histórico. Mas o que eu posso te dizer é que a variação da pressão ao longo do dia conta uma história. E quando essa história não é lida, o desfecho pode ser trágico. Agora me acompanhe, porque irei lhe mostrar os 9 sinais silenciosos que levam ao AVC sem você perceber. Sinal 1. A dor na nuca que você atribui ao travesseiro. Toda semana alguém me fala, doutor, acordo com dor na cabeça, mas passa rápido. Acho que é o travesseiro errado. Pode ser o travesseiro, sim, mas pode não ser. A dor de cabeça na região da nuca, especialmente nas primeiras horas da manhã, é um sinal clássico que aparece quando a pressão sobe de forma expressiva durante a madrugada. O corpo, enquanto você dorme, passa por variações de pressão. Em pessoas com hipertensão não controlada, esse pico noturno pode ser muito mais intenso do que o pico do dia. O problema é que essa dor vai embora depois do café. Você toma um analgésico, passa.
Aí você pensa, resolvido, não resolveu, você só apagou o sinal de alerta. Anote esse padrão. Dor na nuca ao acordar. Quantas vezes por semana? Em que horário? Leva esse caderninho para o seu médico. Essa informação vale mais do que qualquer exame isolado. Sinal 2. A tontura que vem e vai. Essa aqui é traiçoeira. A tontura em idosos tem muitas causas. Pode ser problema de ouvido interno, pode ser medicação, pode ser desidratação. Mas quando a tontura aparece especificamente ao se levantar da cadeira ou da cama, existe um fenômeno chamado hipotensão ortostática, queda rápida da pressão ao mudar de posição, que é extremamente comum em pessoas acima dos 60 que tomam remédios para a pressão. Mas existe também o oposto, a tontura que vem quando a pressão sobe rápido demais. Essa tontura não é giratória como a de ouvido. É uma sensação de desequilíbrio, como se o mundo oscilasse por 1 ou 2 segundos. Como se você tivesse tomado um susto sem ter levado susto nenhum. Se isso está acontecendo com você mais de 2 vezes por semana, precisa ir ao médico antes do mês acabar. Não espere a próxima consulta de rotina. Sinal 3. Os zumbidos no ouvido. Você já ficou numa sala silenciosa e ouviu um zumbido constante no ouvido? Aquele ti que não tem origem, que simplesmente está lá? O zumbido, tecnicamente chamado de tinnitus, tem várias causas: exposição a ruído, envelhecimento do nervo auditivo, medicações. Mas há uma relação bem documentada entre pressão alta não controlada e piora do zumbido. O motivo é que a pressão elevada nas artérias pode afetar a circulação nos vasos minúsculos que irrigam o ouvido interno. Esses vasos são muito sensíveis, muito pequenos, e quando a pressão bate neles de forma repetida e intensa, eles sofrem. O zumbido sozinho não é diagnóstico de nada. Mas o zumbido que piora junto com dor de cabeça, que aparece com mais força quando você está estressado ou depois de você comer muito sal, esse zumbido está te mandando um recado. Fale com seu médico sobre ele. Não descarte como coisa da idade. Sinal 4. A visão que embaça ou pisca. Presta atenção nesse aqui. Você já olhou para a luz e viu um clarão que demorou um pouco para sumir? Ou a visão, de repente, ficou como se alguém tivesse colocado um véu fino na frente dos seus olhos por alguns segundos? A retina, o fundo do olho, é irrigada por vasos sanguíneos finos, que são extremamente sensíveis à pressão. Em pessoas com hipertensão crônica não tratada ou mal controlada, esses vasos podem sofrer alterações visíveis no exame de fundo de olho. O médico oftalmologista consegue ver esses danos. Mas antes de chegar nesse estágio, o corpo já foi mandando sinais. A vista que embaça ao se esforçar, a sensação de que a luz está piscando em momentos de estresse ou esforço físico, pequenas manchas que aparecem e somem no campo visual. Se você teve qualquer episódio assim nos últimos meses, qualquer um, precisa relatar ao seu médico. E se você nunca fez um exame de fundo de olho, pergunte se ele é indicado para você. Esse exame simples pode mostrar o estado dos seus vasos antes de qualquer sintoma grave aparecer. Sinal 5. Falta de ar sem esforço aparente. Esse é o que os meus pacientes mais normalizam. Doutor, eu só me canso mais porque estou ficando mais velho. Eu ouço isso toda semana. Envelhecer traz, sim, uma redução natural da capacidade cardiorrespiratória. Mas existe uma diferença entre o cansaço esperado para a idade e uma falta de ar que aparece ao subir uma escada que você subia sem dificuldade há 6 meses. Quando a pressão se mantém elevada por muito tempo, o coração precisa trabalhar mais para bombear o sangue. Com o tempo, ele começa a sofrer. A parede do ventrículo esquerdo, a câmara principal que empurra o sangue para o corpo, pode engrossar. Isso se chama hipertrofia ventricular esquerda, e ela reduz a eficiência do coração. O resultado prático? Você cansa mais rápido, sobe uma ladeira e chega ofegante quando antes não chegava. Carrega uma sacola e sente o coração disparar.
Esse sintoma, isolado, pode ter outras causas, mas combinado com histórico de pressão alta ou fatores de risco, e eu vou falar sobre eles daqui a pouco, ele precisa ser avaliado com exame de coração, não com suposição. Sinal 6. Inchaço nas pernas e tornozelos. Olha para os seus tornozelos agora. Tira a meia se estiver usando. Você está vendo algum inchaço? Aquela sensação de que o tornozelo está mais gordo no final do dia do que era de manhã? De que a marca da meia fica impressa na pele por tempo demais? O inchaço nas pernas tem muitas causas, mas em pessoas com pressão alta não controlada, ele pode ser sinal de que o coração está começando a ter dificuldade de fazer o sangue circular de volta para cima. O líquido fica acumulado pela gravidade nas partes mais baixas do corpo. Existe também uma complicação possível. Alguns remédios usados para pressão, em especial os bloqueadores de canal de cálcio, podem causar esse inchaço como efeito colateral. Não é sinal de que o remédio está te prejudicando necessariamente, mas é algo que precisa ser discutido com o médico. Talvez precise ajustar a dose, trocar o medicamento ou avaliar se há algo além do efeito do remédio. De qualquer forma, inchaço nos tornozelos que persiste por mais de 2 dias seguidos, vai ao médico. Sinal 7. A confusão mental passageira que você chama de cabeça cansada. Chegamos no sinal que mais me preocupa. O que eu avisei no início. Você já teve um momento em que estava no meio de uma conversa e simplesmente travou? Não conseguiu lembrar a palavra certa. Ficou confuso por alguns segundos, como se a mente tivesse desligado brevemente e voltado? E você pensou, estou ficando velho mesmo. Não necessariamente. Esses episódios de confusão mental passageira, de dificuldade repentina de encontrar palavras, de desorientação breve que vai embora rápido, podem ser o que os médicos chamam de AIT, ataque isquêmico transitório. Em linguagem simples, um mini AVC, que o cérebro conseguiu reverter sozinho em minutos. O problema com o AIT é exatamente esse. Ele some. A pessoa normaliza, fala que foi cansaço e segue a vida. Mas estudos mostram que um AIT não tratado é um aviso gravíssimo. Uma parcela significativa das pessoas que tiveram AIT e não buscaram avaliação médica sofreram um AVC real em dias ou semanas. Se você teve qualquer episódio assim, qualquer um, procure atendimento médico com urgência. Não deixe para amanhã. Não é exagero. É cuidado. E se alguém da sua família leu isso junto com você agora, guarda essa informação. Porque às vezes quem tem o episódio não percebe a gravidade. Você percebe por ele. Sinal 8. Palpitações e batimentos irregulares. O coração bateu diferente agora há pouco, uma batida saltando, um ritmo que pareceu irregular por alguns segundos. A hipertensão crônica aumenta o risco de desenvolver fibrilação atrial, uma arritmia em que o coração bate de forma descoordenada. Isso não é só desconforto. A fibrilação atrial, quando não tratada, aumenta muito o risco de formação de coágulos no coração que podem ir para o cérebro e causar AVC. A combinação pressão alta mais fibrilação atrial é uma das mais perigosas que existe em cardiologia. Agora, palpitação sozinha não significa fibrilação. Pode ser estresse, cafeína, falta de sono, desequilíbrio de potássio. Mas palpitação recorrente, que aparece com frequência, que dura mais de alguns segundos, que vem acompanhada de tontura ou sensação de fraqueza, esse precisa de um eletrocardiograma, não de suposição. Anota quando acontece. A hora, o que estava fazendo, quanto durou. Leva essa informação para consulta. Sinal 9. Acordar várias vezes à noite para urinar.
Esse último eu deixei por um motivo. Muita gente acha que levantar de madrugada para urinar é coisa de idoso, é normal, é bexiga fraca. Às vezes é sim. Mas existe uma conexão pouco conhecida entre pressão alta e o padrão de urinar à noite, que os médicos chamam de noctúria. Quando a pressão está elevada, os rins trabalham mais durante as horas em que você descansa. Isso pode fazer com que o corpo produza mais urina noturna do que deveria. Resultado: você acorda 2, 3, 4 vezes. Além de ser sinal possível de pressão não controlada, esse padrão de sono fragmentado é por si só um fator que aumenta a pressão. É um ciclo que se alimenta. Se você está levantando mais de 2 vezes por noite para urinar e não bebeu líquido excessivo antes de dormir, vale mencionar isso para o médico, junto com qualquer um dos outros sinais que eu falei aqui. Então, o que você pode fazer a partir de agora? Primeira coisa, compra um aparelho de pressão de braço, digital, homologado, não de pulso. Os de braço são mais confiáveis. Meça sua pressão sempre no mesmo horário, sempre sentado, sempre com 5 minutos de repouso antes. Registrar num caderno ou no celular. Leva esse histórico para consulta. Segunda, reduza o sal gradualmente. Eu não estou pedindo que você corte tudo de uma vez. Isso não funciona e você desiste em 2 dias. Começa pequeno. Tira o saleiro da mesa. Usa menos em uma refeição. O paladar se adapta em semanas. Terceira, cuidado com os alimentos embutidos, salsicha, mortadela, frios, sopas de pacote, macarrão instantâneo. Eles têm uma quantidade de sódio que é absurda e está escondida. Você não sente o sal porque vem misturado com outros sabores. Quarta, água. Não espere sentir sede. Acima dos 60, o mecanismo de sede fica menos eficiente. Você pode estar desidratado sem sentir. Desidratação afeta a viscosidade do sangue e pode piorar a circulação. Quinta, e essa é a mais importante, não para o remédio por conta própria. Eu sei que você está bem, sentiu que melhorou, achou que não precisa mais. Esse é o erro mais comum que leva ao AVC. A pressão controlada pelo remédio parece que sumiu, mas ela não sumiu. O remédio está segurando. Quando você para, ela volta, às vezes pior do que antes. Qualquer mudança na medicação, dose, horário, troca, faz isso junto com o seu médico. Eu tenho 35 anos de consultório. Já vi muitas histórias bonitas de idosos que chegaram com pressão descontrolada e saíram anos depois com qualidade de vida que eles nem imaginavam que teriam. E já vi histórias que terminaram de forma que não precisavam ter terminado assim. A diferença entre esses 2 grupos não foi sorte, foi atenção. Foi a pessoa que parou, observou o próprio corpo, levou os sinais a sério antes que o corpo precisasse gritar. Você acabou de passar mais de meia hora aqui. Isso já diz algo sobre você. Você se importa. Você quer chegar longe. Agora pega o telefone, não para rolar o feed, para agendar uma consulta ou para ligar para um filho ou neto e pedir que ele te ajude a medir a pressão hoje. Porque esse vídeo valeu para você se você sair daqui e fizer alguma coisa com o que aprendeu.